Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje estou num lugar diferente. Estou aqui na recepção do meu consultório. Deu problema na internet lá em casa. Fiquei com receio, tinha me comprometido a passar por aqui, fazer essa live, conversar um pouco de alguns assuntos aí. E por conta disso eu me desloquei para cá. Achei que a internet lá podia cair, porque estava muito instável. E aí vim para cá. Mas aí cheguei aqui, estou com um problema no computador. Então estou aqui conversando com vocês. Queria saber como está o som, mas hoje não estou conseguindo aqui abrir a página do Facebook, as páginas de notícias. Mas como eu já li bastante, a gente vai colocando. Estou vendo os comentários aqui pela tela do celular. Se vocês puderem me falar como está o som, quem tiver por aqui já, só para a gente fazer uma checagem, tá? Estou com esse ponto branco aqui no meio da vista, que é da iluminação aqui, que eu tenho que adaptar. Vamos ver. Aí, acho que melhorou. Vamos ver como é que fica. Mas enfim, prazer estar aqui de novo. Nós ficamos 2 dias, né? Conversamos no sábado, ficamos domingo e segunda sem a gente conversar, sem vir aqui, mas na verdade, como esse nosso isolamento social, essa epidemia vai ser um negócio que ainda vai se desfazer, assim, a gente tem as notícias para atualizar, mas eu queria fora colocar um pouco as notícias que estão tendo aqui, atualizar um pouco, conversar também. E felizmente eu vou tentar aqui abrir o meu Facebook, mas não está fácil. Mas também conversar um pouco de coisas talvez mais pessoais, mais profissionais, sobre o que a gente está pensando aí, sobre o que a gente está pensando para sair, para o que está fazendo nesse período de isolamento e como está vendo depois que o isolamento terminar, como que ele vai ser. Eu conversei com algumas pessoas, então a gente vai bater um papo a respeito disso. Vamos começar aqui por Ubatuba, né? Para os que estão de Ubatuba aqui. Queria saber se o som tá bom. Quem tiver por aí, eu estou vendo os comentários aqui na tela. Se alguém puder me falar como que tá o som. Mas aqui em Ubatuba hoje 71 casos suspeitos, já tivemos 4 casos descartados, e nenhum ainda confirmado, tem casos internados. As notícias de Ubatuba começou a valer ontem, né? O prefeito estendeu a quarentena, assim como o governo do estado, até o dia 22 de abril. A gente vai falar isso mais para frente um pouco, para a gente falar sobre a questão de como que vai sair, mas a quarentena está estendida até 22 de abril. A de Ubatuba também é uma quarentena com as mesmas especificações, com as mesmas restrições e tudo mais. E essa quarentena que nós vamos ter aqui, então pelo menos dia 22 de abril, o geral de comércio e etc, tá tudo fechado. Eu tenho uma observação a fazer e que outras pessoas também já fizeram. Foi relaxado o comércio, liberado alguns ramos de atividade, ramos diversos, nada contra o comércio, mas é um fato que aumentou em muito o movimento aqui no centro. O movimento nos bancos, o movimento na cidade, aumentou bastante. Isso me preocupa, tá? Porque na primeira semana do isolamento, aqui em casa, onde eu moro em frente de casa, todos os dias da semana parecia uma manhã de domingo. Ou seja, ninguém no centro da cidade, muito pouca gente. Isso é um aspecto muito favorável.
a respeito disso. E depois que houve a substituição do decreto, isso deixou de ser uma realidade. Então isso me preocupa muito a despeito desses números de Ubatuba, tá? Eu conversei, outro dia eu li aqui uma carta do Dr. Bergel e depois eu ouvi um podcast dele comentando pro Informar Ubatuba, e eu ouvi o podcast, muito bom, muito esclarecedor, e ele reafirma essa questão do isolamento absoluto. Ele fala que realmente aumentou o movimento. No Brasil, uma característica que começou tudo isso com a classe média, a classe alta que viajava, então ainda não chegou nas periferias das grandes cidades, nem daqui de Ubatuba. Se a gente vê no boletim, a maior parte dos casos é do centro da cidade. E tanto naquela carta que o Dr. Bergel, Fernando Bergel, escreveu para os seus amigos de WhatsApp do surf, como no podcast que ele fez para o Informar Ubatuba, que foi no dia 4 de abril, ele reafirma a necessidade de manter o isolamento social para a gente segurar essa curva, segurar o número de casos, tentar não ter a explosão de casos. Eu queria citar a respeito disso duas situações muito controversas que está tendo problema aqui em Ubatuba, que é em relação às praias e ao surf. Tá? Eu conversei com o pessoal da prefeitura que está na repreensão. Os surfistas, uma parte deles está desrespeitando, está indo pegar onda, aí não dá para a polícia entrar lá na beira do mar para tirar. Quando fala com alguns que estão na beirada, eles até saem. Mas o isolamento é para todos, porque se pode surf, pode gente nadar, pode gente tomar sol, e eu acho um erro. E nesse ponto, nessa questão, nós tivemos uma coisa muito ruim, que foi um surfista super conhecido de Ubatuba com o filho do presidente, entendeu? O Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, como estão chamando ele, e meio que instigando as pessoas, né? O surfista de Ubatuba até falando que estava surfando nas paredes, ou seja, estava cumprindo, mas nitidamente uma questão assim de contestar o fato de que com o surf não pega, porque um surfista fica longe do outro e etc, mas o isolamento para todos. E em contraposição a esse vídeo, eu recebi um vídeo do Picuruta Salazar, que é um ícone do surf brasileiro, um cara super antigo, hoje continua envolvido com surf, mas foi um competidor muito conhecido no Brasil. Ele é de Santos e ele faz um vídeo em que ele está muito irado. O vídeo é falando com os surfistas e com os surfistas turistas, e dizendo que não é porque apareceu na internet que vai dar onda que é para descer, entendeu? Ele falando lá de Santos que se o prefeito falou que é ninguém, ele falando eu vivo do surf, e tô aqui aguardando, não indo para onda e etc, etc. Então eu acho que inclusive o vídeo foi em função desse vídeo com o filho do presidente, com o Eduardo, porque no vídeo ele falava alguma coisa de que vai entrar um vento, vai entrar um swell, não sei o que e tal, e ele questiona falando que olha, lá na Indonésia tá todo mundo sem surfar e tá entrando um swell com baita de umas ondas, não sei o que, vocês que vêm de fora, se o mar fica grande, vocês entram, né? Vocês nem são profissionais, então que é para respeitar e etc. Então acho que fica a dica aqui dessa questão. Acho que se for é para todo mundo e a gente precisa prestar atenção nessa questão, tá? E eu passei esse vídeo do Picuruta para um amigo meu, Lucas, surfista, e ele falou assim: eu tô em casa louco de vontade de surfar, mas tô em casa, entendeu? O Lucas é professor de surf ali da Praia Grande, etc. E ele falou: eu tô em casa, eu não tô indo. Então parabéns pro Lucas, e a gente precisa ver isso, principalmente nessa semana que é Semana Santa, tá? Semana Santa em casa. Saindo de Ubatuba para a questão do Brasil, entendeu? O que eu queria colocar aqui, sabe? Deixa eu ver se consigo fazer aparecer os comentários aqui. Tá cheio de comentários já e eu não tô conseguindo abrir, gente. Terrível, viu? Peraí que eu já vou do Brasil aqui. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer aqui.
Na minha casa a internet estava ruim, aqui o notebook que eu não sei usar direito, tô apanhando pra caramba aqui. Mas uma hora chega. Bom, no Brasil nós tivemos mais de mil e tantos casos de ontem para hoje. Nós já estamos numa faixa de 11 mil casos aí. Passamos de 500 mortes e eu acho que pelo andar da carruagem, foram 143 mortes de ontem para hoje. Eu acho que pelo andar da carruagem a gente deve encerrar a semana, infelizmente, passando das 1.000 mortes, o que é uma tragédia, né? O que é uma tragédia para nós. Acho que eu estou conseguindo abrir o Facebook aqui. Esses são os nossos números de hoje, o número de evolução, né? E ele está subindo, antes estava subindo de 100 em 100, 50 em 50, papapá. Agora nós estamos subindo uma faixa de mais de 1.000 casos por dia, né? E estamos caminhando para cima aí. Eu não estou conseguindo abrir aqui para ver os números corretos, né? Mas essa é uma situação muito ruim para nós, muito, muito ruim. Eu estou muito preocupado com ela, né? São 11 mil casos já, entendeu? A perspectiva de chegar a 1.000 mortes para vocês. Eu sempre gosto de fazer comparações, né? A gente ficou horrorizado com as 9 mortes que tiveram na favela de Paraisópolis numa chacina. Nós já tivemos mais de 1.000 de coronavírus. Então acho que não é pouca coisa, já não é pouca coisa se a gente segurar assim, que dirá com esse aumento paulatino. E para a gente aqui de Ubatuba, o que dirá quando aparecer? Espero que não, com a esperança danada que não, mas nós não sabemos, né? Ninguém é dono da verdade para a gente poder fazer essas coisas. Eu estou conseguindo ver aqui muito aos poucos, mas Luiz Fernando, meu amigo, um grande abraço. Simão Wiberg de novo aqui, Rodrigo Elias, Luiz Fernando, o som tá bom, beleza, um monte de boa noite aqui. Fabiola, um prazer você estar aqui, hein, Fabiola, muito legal. Noelzinho que está sempre aqui conosco, manda um abraço para todo mundo aí, Fabiola, o Romário, o Marcelo, a Heloísa, o Braulio, a Cris, a Adriana, a Alê Seregati, Mariana de Paulo, Boi Mariana, Vânia Leão. Ô Vânia, e o Disney? Manda notícia do Disney para mim aí, Vânia. Um beijo, Alessandra Balil, Rafael, Marcelo de novo, Alessandra Casimiro, tá aqui, já chegou no Brasil, Alessandra? Oi, Cici, um grande beijo. O Luiz Fernando aqui já colocando que o comércio em São Paulo já está tendo, que já estão começando a abrir meio que camuflado. O Arthur D'Angelo de Lorena, que era para estar em Portugal, mas está aqui cuidando da mãe, está lá em Lorena. Um abraço forte aí, entendeu? Marcelo, está colocando aqui o Marcelo que nós colocamos para nós aqui de Ubatuba, entendeu? Muita gente querendo descer. Eu sei de administradores de condomínio, de síndicos e tudo mais, que está tendo uma pressão, porque como não está podendo entrar serviço, não está podendo entrar faxina nos condomínios, mas os donos dos apartamentos estão pressionando para poder descer. Então eu acho que a gente vai precisar fazer um esforço, tem que manter fechados os quiosques, manter sem carrinho na praia, tirar os turistas das praias para eles saberem, quer vir? Olha, você é muito bem-vindo depois do coronavírus. Se você vier agora, você vai ter que entrar no nosso esquema. Você vai ter que pegar delivery no restaurante, não vai ter bar para você sentar à noite, não tem quiosque para você ir na praia e você não vai poder pôr sua cadeira na praia. Acho que tem que deixar muito claro isso, acho que a prefeitura devia fazer esse comunicado, entendeu? De que vai intensificar para que as pessoas não vão, fazer um bloqueio nas praias mais afastadas, porque as comunidades estão com medo e as comunidades estão com medo e é difícil para a guarda chegar lá, então tem que ser preventivamente avisar e fazer um bloqueio, respeitar essas comunidades. Ubatuba, o que eu sinto é que Ubatuba não é diferente do resto do Brasil, e a pesquisa da Datafolha mostra que 76% da população apoia o isolamento, tá? E se todo mundo for que nem eu, entendeu? Não é por vagabundagem, porque eu tô doido de vontade para trabalhar.
Estou doido de vontade de voltar para o consultório, de voltar para fazer atividade política, de sair para minha casa para reunião, de encontrar com os meus clientes, de encontrar com as pessoas na rua, de ver o movimento no calçadão, que é as coisas que eu gosto, de ir na praia. Mas a maioria da população está desse jeito e tá como eu, como vocês aqui, eu acho, mas tá apoiando, tá? O meu irmão Ademar, um beijo, Ademar, beijo meu irmão. O Biru, entendeu? Só tem 18 na quarentena plena, né, Biru? Você tá me falando aqui. Eu acho que preocupa pra caramba. Preocupa muito. Já tá comprovadíssimo, né? Que. Ai, peraí. Eu tô com um delay aqui no som, tirar o som. Isso. Viu, Biru? Preocupa. De 18% só na quarentena, porque tanto o Fernando Bergel nos podcasts dele, como tudo que a gente tem visto, é de que não existe saída sem a quarentena. Não existe fuga da catástrofe sem a quarentena. A quarentena é uma fuga da catástrofe, tá? A Vânia dizendo que o Disney, que trabalha nas ambulâncias, valente aí da saúde, está em São José dos Campos. Thaís, um beijo, Thaís, um beijo no Sérgio, meu amigo. O Paulo Chacon tá aqui. O Enio de Caraguá, de Jacareí, um abraço, e o Vitor Moreira. Mas eu acho que nessa dúvida aqui, nós de Ubatuba temos que ficar apreensivo e divulgar para as pessoas, divulgar para todo mundo essa questão de que nós precisamos passar essa quaresma em paz, precisamos passar essa quaresma seguros, precisamos passar essa quaresma nos precavendo para essa questão. Em relação a essas questões nacionais e tudo, o que eu tenho que colocar é que, por exemplo, a entrevista do Ministério da Saúde hoje falou um monte de coisa, e a gente precisa pegar as coisas principais que ele colocou lá, de dados muito técnicos, com a curva que nós estamos tendo, com as atitudes que nós estamos tomando. O Ministério da Saúde disse hoje que o pico, nós estamos no dia 7 de abril hoje, o pico da nossa infestação vai ser por volta da segunda semana de maio, de 5 a 15 de maio. Portanto, tudo que nós estamos vivendo agora ainda é um processo de aceleração. E a nossa curva está nesse sentido, então é uma aceleração para cima, ou seja, aumentar o número de cada vez mais casos em cada vez menos tempo. E a gente precisa, nós aqui de Ubatuba e cada um dos seus cidades, precisa fazer com que essa curva seja assim, ó, mais para baixo, para o sistema de saúde suportar. Essa é uma das questões que ele colocou. Portanto, o pico que eles estão prevendo, qualquer que seja a situação, achatando ou não, é para dezembro, para a segunda semana de maio, o pico. E o início da desaceleração, porque chega no pico e não cai no dia seguinte, né? O início da desaceleração para início de junho. Como eu avalio e muitas pessoas avaliam que essa é uma previsão para um cenário real, para um cenário baseado no que está acontecendo agora, isso significa que a chance da gente ter um pouquinho menos na verdade, afrouxar mais essa questão da quarentena. Tá? A segunda das coisas que o Ministério da Saúde colocou é que a gente precisa enxergar que o paciente, nesse momento, não são os pacientes internados. O paciente é o sistema de saúde. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para que o sistema de saúde não perca sua capacidade de reação, mantenha a sua capacidade de dar resposta ao que for preciso dele. Eu achei muito interessante essa colocação hoje, entendeu? Não é cada indivíduo em si que está lá no hospital, não é cada indivíduo que está em casa fazendo quarentena, mas todas as medidas são porque existe um paciente maior, que é o nosso sistema de saúde, que é a quantidade de leitos de UTI, que é a quantidade de médicos, que é a necessidade de ter os médicos com condições de atender os pacientes, e que ainda assim vai haver esse pico lá em maio. Então, quando a gente soma essas duas questões, a gente precisa de novo
reforçar essa questão do afastamento, do isolamento e ter essa percepção, entendeu? Nós precisamos fazer o possível para ajudar a manter o sistema de saúde sem estar na UTI, manter o sistema de saúde com capacidade de reação. Aqui em Ubatuba, nesse momento, nós estamos indo. Em São Paulo, a gente ainda não tem notícia de falta de leito de UTI. Mas é onde está a maior parte das mortes, é onde a gente sabe que vai ter uma explosão, é um lugar onde ainda não chegou na periferia, mas com certeza vai chegar pela circulação de pessoas. Então, de domingo, sábado, domingo, segunda, que a gente teve aqui pela última vez, o que a gente tem para colocar é o seguinte: tem que manter a questão do isolamento, certo? A grande notícia que nós temos de ontem para hoje, e é uma coisa muito estranha isso, mas seria cômico se não fosse trágico. Mas graças a Deus fazem acho que 24 horas que o nosso presidente não abre a boca. Tá? Ele cancelou as agendas de hoje, não deu aquela entrevista que ele fica dando na entrada do Palácio do Planalto, com as pessoas batendo palma para ele e os jornalistas perguntando e ele falando as besteiras, ficou quieto. A notícia que se tem é que os militares intermediaram um acordo entre o ministro da Fazenda e o Bolsonaro para bom senso, e o presidente parou de falar. Vamos ver quanto tempo ele aguenta ficar sem falar, tá? Nosso presidente é o tipo da pessoa que, nesse caso do coronavírus até agora, ele já ajudaria muito se ficasse de boca fechada e deixasse seus auxiliares trabalhar. Portanto, tem uma boa notícia: fazem 24 horas que o Jair Bolsonaro, se fez agora no Jornal Nacional, eu já não sei, mas até 7 horas da noite a boa notícia é que ele não falou nada, não deu entrevista, não gravou para rádio, não gravou para TV, não recebeu ninguém, não parou na porta do Planalto, e isso deixou as pessoas respirarem. Preocupação que saiu em vários jornais, que nessa intermediação de acordo, duas questões foram negociadas. O ministro da Saúde se recusou a aceitar um decreto a respeito da liberação da cloroquina como um protocolo do Ministério. Ele não assume isso porque a ciência ainda não pode assumir. Eu vou falar da cloroquina aqui agora. E a segunda, que o Ministério, em vez de manter a rigidez do isolamento, o Ministério começou a soltar uma nota de 3 níveis de isolamento, tá? Um isolamento igual de hoje, um isolamento intermediário e um isolamento focal. E que os analistas, isso não sou eu estou repercutindo porque eu vi e eu também concordo, diz que essa foi a grande derrota do Mandetta nessa negociação do Ministério da Saúde, entendeu? De dar a impressão de que a hora que o Ministério solta uma nota falando que vão ter 3 níveis, que cada município possa decidir ao seu sabor, e não é assim. Então, que a gente preste atenção, porque foi um avanço Bolsonaro ficar quieto, o Ministério poder correr atrás das coisas, mas ele também mostra que cedeu um pouco, e nessa questão a gente aqui, esses 76% que querem a sua saúde, que querem preservar vidas, que vamos ter que fazer pressão, tá? Hoje tem reportagem, eu não vou conseguir acessar aqui, mas tem reportagem no blog do Tijolaço, tem reportagem na Folha de São Paulo, em vários lugares, falando que o comércio está funcionando além do que deveria, né? Hoje está o Ulisses aqui, hoje está o Jefferson, está o Sidney, está a Patrícia, um beijo, Patrícia. Quanto tempo que não te vejo, hein? O Jefferson Ramiro, assim como o Luiz Fernando, que é de Juiz de Fora. A Patrícia é uma pessoa muito querida, formou comigo, está aqui pela primeira vez e estou muito feliz, tá, de ter os pessoal de Juiz de Fora aqui, as pessoas especiais para mim aqui, todos os que não são daqui, né? Então, um abraço aí para o Luiz Fernando, um beijo para a Patrícia. O Jefferson, o Zé Maria Medina, Zé, um abraço para você. Ulisses, um grande abraço para você também, meu amigo. Deixa eu ver quem mais, acho que é só. E enfim, ô Betão, muito bem.
informação do Japão, para a gente poder passar para as pessoas que o Japão não estava em isolamento. Meu grande amigo de infância, o Beto Cardoso, grande armador de basquete, decretou estado de emergência em 7 províncias, tá? E está tentando não acontecer o mesmo que em Nova York, o mesmo que em Nova York em Tóquio. Presta atenção, olha o que a gente tratava como exemplo há uns dias atrás, que os que queriam abrir o comércio falavam que o Japão não tinha, estado de emergência em 7 províncias e estão tentando fazer com que Tóquio não aconteça o mesmo que Nova York, tá? Só que lá o governo está fazendo ajudas milionárias para a população e para as empresas em gerais. Entendeu? Betão, um grande abraço, obrigado pela atualização, porque para os brasileiros é muito importante isso, porque a gente fica sempre achando que os outros países têm mais tecnologia, que pode fazer, que não sei o que, olha lá. A gente já falou aqui do Japão, então notícia fresquinha do Japão. O Japão está um dia na frente, lá deve ser 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não sei, mas tem essa questão, entendeu? E eu vou colocar aqui, é o próximo assunto, viu, Ana? Eu vou responder essa questão da cloroquina com base em coisas muito sérias, e eu quero passar para isso. A outra questão que está colocada aqui é que avançam os estudos a respeito da cloroquina, tá? Para a Ana que está falando aqui a respeito dessa questão. A cloroquina não está sendo escondida, ela não pode ser comprada, porque tem muitos pacientes hoje que já é protocolo para usar, os pacientes que têm lúpus, os pacientes que têm problema de artrite, que sofrem com dores crônicas. Então, ela não é para ser usada em casa, ela é para ser usada, e nesse momento está sendo usada de maneira experimental. Os pacientes têm que assinar que se acontecer alguma coisa com eles, porque está se testando dose, associação com outros medicamentos, eles não podem responsabilizar pelo fato de estarem sofrendo experiências. Então, a cloroquina avança. E é uma das questões, Ana, pelas quais nós precisamos manter o isolamento, que é para dar tempo de avançar os testes com a cloroquina. Tá, Ana? Então, ninguém é contra essa questão. É que a ciência está dizendo, e uma das coisas que o Dr. Bergel colocou no podcast, uma das coisas é garantir que não haja um surto muito grande, dá tempo para que as pessoas que forem tendo começarem a ficar prontos os exames, e que não é só com a cloroquina, é também com várias outras medicações. E em relação a isso da cloroquina, e é isso que eu quero chamar a atenção também, viu, Ana? Por algumas questões. Estão aqui falando ela aqui que o secretário do Dória foi clorado, mas está escondendo. Não é escondendo, tá? Foi feita uma pergunta capciosa para o Dr. Davi Wipe, pelo Datena, entendeu? Perguntando se ele tinha usado a cloroquina ou não. E ele não respondeu de maneira muito sábia. Ele foi muito sábio, e eu estou falando isso porque eu não sou puxa-saco do Dr. Davi Wipe. Ele esteve aqui em Ubatuba, no congresso que nós fizemos de medicina quando eu fui prefeito. É um cara muito legal, mas nós não estamos no mesmo campo político, nem da saúde, nem do SUS e nem da política partidária. Portanto, eu não tenho motivo nenhum para puxar o saco do Dr. Davi Wipe, mas ele foi sábio a resposta dele. E sabem por quê? Se ele falasse que não usou e provasse que não usou, entendeu? Ele jogaria por terra essa questão das pesquisas, ou seja, pode ficar bom sem ela. E se ele usou e ele falasse que usou, pelo cargo que ele ocupa, entendeu? Ele poderia provocar uma corrida de pessoas desinformadas, de pessoas maldosas, de começar a ter um comércio desenfreado disso e começar a morrer gente, como já morreu na Nigéria, como já morreu na Europa, por tomar cloroquina por conta própria. Então foi muito sábia a decisão dele de não falar. Diferente do presidente da República, que com o exame ele deveria ter mostrado. Já que eu não tenho, eu mostro que eu não tenho. Porque se eu não tenho, eu até posso sair, mas se eu tiver, eu tenho que ficar guardado fazendo quarentena. Mas o Dr. Davi Wipe foi muito sábio nisso, viu, Ana Maria? E a cloroquina avança.
E se ela tiver segurança, ela deve ser aplicada nos pacientes leves, mas ela é só com indicação médica a nível hospitalar. Não é para ninguém depositar sua fé na cloroquina. Ela tem efeitos colaterais, os efeitos colaterais dela são perigosos justamente nos pacientes que têm grupo de risco para o Covid, que são os pacientes com diabetes e hipertensos, e portanto precisa de estudo. E aí duas coisas em relação à cloroquina. Saiu um estudo hoje no jornal inglês The Guardian, um jornal centenário de reputação ilibada, e que ele foi fazer a investigação sobre essa questão da cloroquina e ver de onde ela tinha saído. Essa investigação da cloroquina, ela saiu de um centro de pesquisas francês, de uma cidade pequena chamada Marseille. Foi feito com um pequeno número de pacientes, e quando vai fazer uma pesquisa científica, só para vocês entenderem, uma pesquisa científica em humanos com medicamentos, ela é feita com dois grupos. Um grupo que toma placebo e um grupo que trata com medicamento. Esses dois grupos não podem saber que estão tomando o remédio. E mais ainda, nem os médicos podem saber qual o remédio que está sendo dado e qual grupo recebe remédio e qual grupo recebe placebo. Só os pesquisadores sabem, para não ter influência de tipo nenhum. Tá? Então é um estudo que se chama duplo cego. Nem o paciente sabe, ele concorda com a experiência, mas nem ele sabe qual remédio, se ele recebe remédio ou placebo, e nem os médicos que estão tratando sabem qual paciente que está recebendo placebo e qual está recebendo o remédio. Esse é um estudo confiável. Não foi esse o estudo que foi feito nisso aqui, em Marseille. Tá? Depois que quem pegou esse estudo, que foi feito muito às pressas e tudo mais, foi uma pessoa que fez fraude, falando que era consultor da Universidade de Stanford e foi dar uma entrevista na CNN americana. Esse é o caminho da cloroquina. Depois que saiu esse negócio na cloroquina, que as pessoas começaram, porque ela já estava sendo pesquisada em Wuhan, na China, em uma série de questões, entendeu? Depois que ela saiu na CNN, começou o debate nos Estados Unidos e o Trump entrou nessa e etc. Eu vou chegar no Trump. Aí depois ela teve os milionários, que é um dos caras da internet, um cara que chama Elon Musk, que é o dono da Tesla, que fabrica carro elétrico, que quer levar o homem à lua, papapá. Esse cara foi lá e postou que devia se prestar mais atenção na cloroquina, um cara que tem milhões de seguidores. Então essa foi a explosão da cloroquina. Então quem trouxe ela na baila não foram os médicos, nem nada. Foi um cara que plagiou, fraudou falando que era consultor da Universidade de Stanford, um advogado, entendeu? E depois esse milionário do Vale do Silício. E aí ela começou a entrar. Ana, presta atenção nessa explicação, tá? Então, o estudo é incompleto. Em alguns lugares abandonaram os estudos com a cloroquina, porque quando foram comparar, não dá para saber se os pacientes melhoraram com a cloroquina ou se melhoraram de qualquer jeito. E em outros lugares os estudos são promissores. Alguns com antibiótico, azitromicina, outros com antirretroviral. Tá? Então, essa é uma questão. Agora vem uma outra história que está no UOL, vocês podem ir ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem participação acionária na Sanofi, que é uma das gigantes mundiais da fabricação de remédio, que é francesa. E ela é uma das maiores fabricantes de cloroquina. Então, o Trump, mesmo a participação dele sendo minoritária, o Trump ganha dinheiro com o aumento das vendas da cloroquina. E não é só ele. Tem mais 3 assessores dele de governo que têm participação em fundos que também são sócios das empresas farmacêuticas que fabricam a cloroquina. Tá ok, Ana? Então, só para te saber, e todas essas coisas que eu estou lhe explicando, Ana, elas estão em estudos, entendeu? O fato dela, a cloroquina ainda não tem comprovação que ela curou, tá? Existem 2 linhas e ninguém ainda assina dizendo que ela vai ser. Agora, se a gente der tempo, ela vai poder ser usada com segurança. Tá bom, Ana? Então essa é a questão. E a preocupação com o povo que você coloca aqui nesse momento é ficar em casa, Ana.
é ficar em casa, tá? Tá o mundo inteiro falando isso, então não é uma questão minha, tá bom? Que fica muito claro. Mas eu acho que é importante esclarecer essa questão da cloroquina, tá? A Hebe, minha querida, tudo bem? A Neide Lares, deixa eu ver quem mais está aqui. O Luiz Fernando comenta aqui que o ministro da Saúde colocou que não aceita a cloroquina, é verdade. E a Silene aqui, Martins de Carvalho. Boa noite, Silene. Bom, então já conversamos a respeito dessa questão. E aí, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, um pouco dessa questão, entendeu? Eu queria que vocês colocassem um pouco aí para a gente comentar, primeiro, nessas questões pessoais, entendeu? O que cada um tem feito em casa? Como é que tem sido a rotina? Como é que tem suportado? Como é que está vendo essa questão, entendeu? O que a gente está pensando a respeito do isolamento, a respeito do nosso emprego, a respeito da escola? Com quem que a gente tem conversado? Quem puder ir colocando aqui um pouco as opiniões para a gente debater, entendeu? O que a gente tem assistido? E eu vou começar falando um pouco de mim aqui, enquanto chegam alguns comentários aqui. Mas primeiro das coisas que eu queria colocar aqui do que eu tenho feito. Primeiro, seja porque a gente fica aqui até tarde, seja porque eu estou envolvido nessa questão, mas no meu caso a minha rotina mudou pra caramba. Eu estava comentando esses dias, eu tenho que dormir mais tarde, mas eu sempre fui um cara que acordei 15 para 6, é a primeira acordada que eu dou sem relógio, sem despertador. E difícil eu tá deitado até mais do que 6:30 da manhã no meu dia a dia, independente da hora que eu vou dormir. E agora, uma das coisas que mudou, eu tenho acordado 8 horas da manhã, 8 e pouco. Eu acordo assustado, porque faz anos e anos e anos que eu não acordo essa hora. E eu tenho feito essas lives aqui, tenho cozinhado, tenho estudado, tenho ficado muito tempo nas redes sociais e tenho pensado muito em como que vão ser as coisas. Essa é um pouco a minha rotina, mas eu percebi claramente que o isolamento mexe, pelo menos comigo, mexeu muito nessa questão de horário. Entendeu? O não ter horário, o não ter mais o horário do almoço de meio-dia às 2 como obrigação, aquela história de estar 8:30, 9 horas da manhã no consultório, e antes disso já ter um monte de coisa para fazer, das 2 às 7 e mais não ter mais reunião à noite e tal. Isso, no meu caso, alterou muito a minha rotina. Na verdade, eu estou com uma outra rotina. Uma delas é vir aqui nas lives, eu estou procurando ter algumas rotinas, mas que não está fácil. Por exemplo, para estudar para o meu mestrado não está uma coisa fácil. Eu achei que fosse ter muito mais tempo, mas a gente está... Eu não sei vocês, mas eu estou com muita dificuldade de concentração, de sentar e ficar, sabe? Até conversei esse dia com as pessoas, talvez ler um livro como diversão seja diferente, mas para estudar em si não está fácil, não. Sem rotina. Eu, como não tenho criança em casa, nem os filhos, então não sei como é que tá, quem é pai, quem está com filho estudando à distância, como é que tá isso, entendeu? E a outra coisa que eu tenho pensado muito nessa questão do isolamento. Eu estou muito tenso, porque eu acho que, na minha opinião, nós estamos num estado de falsa calmaria aqui em Ubatuba, entendeu? E por isso que as pessoas estão começando a voltar a sair, porque estava todo mundo na expectativa de que os casos estourassem. Uma grande parte das pessoas não entendendo que tudo que a gente está fazendo é para ficar do jeito que a gente está, para ficar sem os casos, que nós não queremos a explosão dos casos. Então, eu estou muito apreensivo, estou pensando muito nisso, assim, torcendo muito para que tudo dê certo. Eu sei que a Santa Casa está com um planejamento estratégico, que eu vi o plano, e é muito, muito lógico, muito centrado. Vai chegar um ponto em que, se precisar, a Santa Casa inteira fica para o Covid e as enfermarias vão lá para a estufa, onde é o CAPS e o CREAD e o CAPS-AD. E então existe um planejamento a esse respeito. A prefeitura está tentando comprar EPI, mas eu fico vendo a população, eu fico olhando o número dos outros países, e eu tenho pensado muito nisso, nessa falsa calmaria.
e tô apreensivo com isso. Acho que vale a pena insistir em ficar em casa, né? E também tenho pensado muito em como vai ser o retorno. E a despeito desse retorno, eu queria colocar algumas coisas aqui com as pessoas com quem eu tenho conversado, gente de fora daqui, entendeu? A primeira das coisas, enquanto 80%, de 70% a 80% da população não tiver contato com o Covid, a gente não pode dizer que a população está imunizada. Portanto, muitos de nós vão ter contato com o Covid. O desafio é exatamente nós damos condição para o sistema de saúde tratar todo mundo que precisar entre esses 70% de infectados, tá? Isso significa que depois que passar o pico, ainda vai ter muita gente que vai precisar se infectar, que vai precisar tomar contato com o vírus para chegar numa questão de imunidade. E aí nós vamos entrar numa outra situação, que se esse vírus ele fizer uma mutação que nem o da gripe, ano que vem está todo mundo sujeito de novo. Mas enquanto não atingir, ele vai tendo e vai causando as complicações. Então, dos especialistas que eu conversei, de infectologistas e tudo mais, eles dizem que a gente vai ter um pico, vai começar a cair, e aí a volta, ela de maneira nenhuma vai poder ser uma volta assim, amanhã volta. Aí amanhã volta as aulas, amanhã todo mundo abre consultório, amanhã abre cabeleireira, amanhã abre mercado e todo mundo sai para a rua, papapá. Não vai poder ser assim. Então essa é uma coisa que eu queria que cada um daqui prestasse atenção para a gente não ir se iludindo. Tá? A gente tem conversado aqui um pouco a respeito da duração, para a gente não se iludir, a gente falou isso lá no início, que não foi à toa que o prefeito decretou o estado de emergência por 180 dias. E a quarentena por 15 e depois vai renovando. A gente não pode se iludir. Eu trabalho comigo que vai ser muito difícil a quarentena acabar no dia 22 de abril. Para mim, então, falando no que eu estou pensando, eu acho que vai ser muito difícil acabar. E aí nessa de se preparar, do que a gente tem conversado, eu tenho conversado, por exemplo, e eu queria ver a opinião da área de vocês, entendeu? Mas na área da odontologia, por exemplo, eu tenho certeza, e eu já tenho conversado e tenho ouvido muita gente, visto no Instagram, em lives da área da odontologia e da área da economia, mas, por exemplo, a área da odontologia, que é a minha, e eu estou falando um pouco nessa questão que eu estou pensando, ela vai ter que ter uma mudança drástica na questão dos agendamentos. Não vai mais ser aquela história de que dá para agendar de hora em hora, de meia em meia hora. Vai na questão das recepções, não vai poder mais ter recepções com muitas pessoas, vai ser difícil. E não é porque ainda vai ter muita gente para pegar coronavírus. E a gente vai sair do isolamento quando acontecerem duas coisas, tá? Tiver muito teste, entendeu? E tiver essa condição dos leitos de UTI. E então, hoje, uma das coisas é isso. E aí, quando a gente sair, vai ter que ter muito teste. Então, ainda vai estar sujeito, por exemplo, a um determinado ramo de negócio, vai ter que fazer o acompanhamento com teste. Então, libera todo mundo. Mas, por exemplo, se num lugar que trabalha 4, 5 pessoas, alguém pegar coronavírus, porque muita gente ainda vai pegar, qual vai ser o tratamento? Fecha aquele lugar. Se ele tem que ter o teste, a pessoa testa positivo. O infectologista me falou hoje que tem um teste que é no máximo 48 horas que fica pronto. Então, a pessoa tem sintoma, vai para casa e testa. 2 dias depois o lugar que ela trabalha, tem que testar todo mundo, e todo mundo que testar positivo vai ter que ficar em casa, para não ter um segundo pico de pandemia. Então, nessa questão do que tem que pensar e conversar, eu tenho me preocupado muito nisso. Como vai ser o retorno? Quanto vai ter de retorno, né? Em relação a essa questão. Eu tô vendo aqui, provavelmente nós vamos ter que ter os mesmos cuidados
vai chegar, acho que no retorno vai ter que todo mundo ir de máscara. Acho que o retorno às aulas não é o primeiro, então quem tem filho na escola, acho que tudo que aglomera pessoas não vai voltar no primeiro momento. Tá? Notícia de Wuhan na China. A China suspendeu hoje o bloqueio de Wuhan. Mas os depoimentos que se tem de lá e das autoridades é que suspendeu, mas, por exemplo, as aulas continuam fechadas, as escolas continuam fechadas, os eventos públicos continuam fechados, ainda todo mundo tem que sair de máscara na rua e as pessoas ainda têm limitação de ir e vir. Está liberado, mas liberado em termos, inclusive por áreas. O Wuhan é uma cidade de 11 milhões de habitantes e ele acabou por áreas. Então, determinados espaços que são áreas, que são um bairro, por exemplo, as pessoas estão liberadas para circular dentro daquele bairro. Para sair daquele bairro precisa de autorização. E, por exemplo, tinham 11 bairros lá, ou 7 bairros, que eram bairros que tinha o livre de coronavírus. Então essas pessoas podiam sair para fora. Ontem, ou anteontem, foram fechados 7 dos 11, porque voltaram a apresentar casos de coronavírus e aí fecha o bairro inteiro de novo. Então não é uma volta fácil. Wuhan está fazendo 2 meses que Wuhan decretou e agora que está pensando nisso. Então, alguém que fez um do isolamento muito mais ferrado que o nosso, só depois de 2 meses diminuir é que está conseguindo, e porque nos últimos dias não teve casos ou não teve mortes. Então, nessa questão, a gente tem que ir pensando nisso para traçar estratégias nisso. Então, acho que quem é pequeno empresário, nós que somos dentistas, tem que já começar a traçar o cenário de como vai ser. Hoje eu conversei com a secretária do consultório e pedi para ela já ir estudando, que eu estava estudando a parte de economia, de como é que ia fazer, e pedi para ela começar a estudar e ver toda a parte de biossegurança. Quais as mudanças que nós vamos ter que fazer aqui no consultório, no agendamento, quanto que isso vai elevar o nosso custo, como que a gente vai ter que fazer os atendimentos. Então, quem é pequeno empresário aqui, quem trabalha por conta, vai ter que começar a pensar um pouco nessa questão. A finalidade nossa aqui é a gente ir conversando sobre isso, tá? Em relação ao que a gente vai fazer, começou hoje o cadastramento, está congestionado as linhas. Se alguém aqui conseguiu, se alguém aqui conseguiu se cadastrar, me fala, porque minha filha estava tentando se cadastrar e ela conseguiu até o ponto em que falam que vão mandar um e-mail para ela, para essa questão do cadastro. Então, mas aplicativo de celular baixado da Play Store, eu recomendo o aplicativo da Caixa Econômica Federal para fazer o cadastro. Todos os autônomos, todos os microempreendedores individuais, todas as pessoas que ganham menos de 28 mil por ano, os desempregados e os que recebem Bolsa Família, todos devem se cadastrar, os maiores de 18 anos. Todo mundo que estava desempregado e etc. Isso eu acho que vai dar um alívio e a gente tem que ser rápido. O governo tem condição de pagar isso muito rápido. Então acho que dessas questões para a gente sobreviver nisso que a gente está falando é isso. Ontem saiu uma medida provisória que vai dar para os pequenos comerciantes, no nosso caso aqui no consultório ainda estou vendo, mas do seguro, do afastamento temporário e recebendo seguro-desemprego. No nosso consultório nós vamos fazer todo o possível para fazer isso e continuar pagando o salário integral das nossas 2 secretárias aqui. Acho que quem for microempresário, que tiver funcionário, precisa se informar sobre isso com o seu contador para poder tentar preservar os empregos, porque esse afastamento a gente não concorda com ele do jeito que ele foi feito, tá? Politicamente falando, os números tinham que ser maior, mas ele vai resolver um grande problema de patrões e de empregados que ganham até R$2.000. Certo? Então já resolve o problema de uma parte. Então a gente vê que se o governo pagar rápido esse benefício de prestação emergencial, que é de 600 a 1.200, se conseguir de maneira rápida operar esse afastamento, menos de 2.000, a gente vai cercando e vendo como que vai resistir. Então temos que ir pensando um pouco em relação a isso. E para quem está aqui e a gente
que tem outro emprego, para quem está desempregado, algum tipo de coisa assim. Hoje o UOL promoveu um debate a respeito disso, foi uma das coisas que eu li depois, eu assisti uma partezinha só do debate. E a Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, falou que deve ter poucas demissões na loja dele, falou que o mundo deve mudar, que isso está promovendo. Ela falou que toda a parte administrativa de um gigante como ela, que tinha centenas de lojas pelo Brasil, ela falou que toda a parte administrativa, em termos de pessoas muito próximas, em termos de que vai ser remodelada, é um novo mundo, que todo jeito de vender vai ter que ser mudado, e que os empresários vão ter que se preparar para isso. Uma coisa interessante falou o cara da OLX, que é a de vendas. Ele disse que o que já era uma tendência, ela vai se acentuar, e que com a experiência que a OLX está tendo de pôr todo mundo em casa, os que trabalham nas plataformas do OLX, que é uma plataforma de vendas, que se isso se confirmar que ela consegue, ele acha que vai aumentar muito as vendas online, os tipos de loja, e que se durante essa quarentena eles desenvolverem um trabalho que o home office seja realmente eficaz para a OLX, isso vai ser bom, porque a OLX vai poder contratar gente do Brasil inteiro e não gente só que morava na cidade onde tem a sede com os funcionários dela. Então ele falou, a tendência do comércio à distância, das vendas à distância é aumentar, e se a gente vê que dá para fazer isso à distância remotamente, provavelmente as empresas online, etc., vão abrir vagas para contratar home office, e aí você pode selecionar os melhores do Brasil todo. É uma mudança no mercado de trabalho, eu acho nisso. Então, para a gente ficar esperto. E uma das coisas que o dono da Nestlé falou é que a vaca não para de produzir leite. E, portanto, eles têm que continuar industrializando o leite, e eles precisam continuar distribuindo, porque é de primeira necessidade, que eles estão tomando os cuidados, mas ele colocou da importância da produção alimentar. Ele falou assim, uma das coisas essenciais para você não ter o caos é você ter produção alimentar. Ele falou, então nós da Nestlé que já temos, a gente vai continuar, mas da importância estratégica que é você ter capacidade de produzir comida. Tá? Então eu quero ressaltar aqui a importância que a gente tem que dar para a agricultura familiar, para os pescadores, os nossos pescadores aqui, que precisam ter uma política de incentivo, uma política de melhoria do pescado, da condição de pesca e tudo mais, mas são essenciais. Os agricultores familiares em geral que nos alimentam com fruta, com verdura e etc, entendeu? Então acho que essas são mudanças para a gente já ir prestando atenção, entendeu? Aqui a Alessandra Casimiro já está colocando uma coisa de mudanças aqui que eu acho importante. Vai sair da quarentena, mas ela está dizendo que aqui na China, os amigos dela que quando vão viajar para a Europa, da Europa para a China, já precisa viajar com macacão, luva, touca e máscara. Faz o teste bem na chegada e vão se isolar por 15 dias em hotéis preparados para isso, tá? Sendo liberados depois de 15 dias para ir para casa. Entendeu? Então, os amigos chineses, quando retornam para entrar na China, vão fazer isso. Uma das coisas de Wuhan é que qualquer lugar que você vai entrar, você é testado pela sua temperatura antes de entrar, senão você não entra em qualquer comércio. Então, aqueles termômetros que põe na testa da gente aqui, que mede a temperatura à distância, se você tiver febril, você é obrigado a voltar para casa, você não está liberado, você não pode fazer, tá? A Silene pergunta aqui como será com a chegada do inverno. A perspectiva é que piore, tá? Inclusive, Silene, o Ministério da Saúde já coloca que hoje tem cinco estados que são preocupantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Amazonas. Esses são preocupantes por conta do contato antecipado que eles tiveram com o vírus, por causa da presença de aeroportos com muita movimentação de turismo e de negócios. Então, que a partir desses, as cidades em que eles estão e os estados são os potencialmente maiores prejudicados e tal. Então, eles veem esses 5 estados. E aí ele já frisa
que quando estiver chegando perto do pico nesses lugares, o sul é quem vai estar entrando por causa da entrada do inverno. Então, vamos ver como que vai ser, como que vai ser aqui, tá? A Hebe colocando aqui que só vai ser possível operar com delivery, os outros locais não vão ser permitidos. Deixa eu ver se alguém falou aqui de hábitos. O Luiz Fernando falando que vai usar máscara por um bom tempo. A respeito do hábito do uso de máscara, a Cris está falando aqui, eu acho que é o nosso próximo passo aqui, entendeu? E a gente vai ter que fazer isso. Eduardinho Azeto, Duzão, meu amigo, um beijo para você, cara. Andradina presente aqui, eu fico tão feliz. Hoje tá Andradina, tá Juiz de Fora. Muito legal. O Valdir colocando aqui que tá acordando muito cedo e tá reclamando que não tem bar para tomar cerveja. Por isso que tá dormindo cedo, né, Valdir? E é verdade, é verdade. E é uma coisa muito impressionante, né? Porque nessa questão, e eu falei outro dia, né, que não dá pra, é muito difícil ser feliz sozinho, né? Então que quando a gente pega as pessoas que a gente não vê há muito tempo e conversa por aqui se vendo, eu me sinto aqui conversando com vocês que estão aí, mas é impressionante que em maior ou em menor grau, mas eu acho que está todo mundo chegando a uma conclusão assim de que não dá para a gente ser feliz sozinho, né? Então, beber cerveja ou jogar conversa fora, tem que ter o outro, né, Valdir? Então não é só o fato do bar estar fechado, é o fato de que a gente não tem outro, porque a gente pode comprar uma cerveja para beber em casa, pode fazer uma caipirinha, pode fazer um suco para quem não bebe, mas não é a mesma coisa do que a gente estar num outro lugar, vendo gente passar, conversando, chega um amigo fora de hora e tal. Então ao mesmo tempo que pessoas queridas, amadas aí, que entraram aqui agora, que a gente não vê faz tempo, como o Duzão, como o Beto Cardoso, imagina, amigo meu de infância no Japão, outro amigo meu de infância em Andradina, aqui entrou a Patrícia, que é uma pessoa super querida lá de Juiz de Fora, o Luiz Fernando, que morou comigo em Juiz de Fora. Então esse é um lado bom, está permitindo tempo para a gente fazer isso, né, Luiz Fernando? Que a gente sai daqui, eu e o Luiz Fernando, e vamos no Instagram continuar comentando o que aconteceu aqui. Mas esse é um lado muito, muito legal, entendeu? E aí eu acho que é isso, mas a gente está sentindo falta, né, Valdir? Então só para a gente ver lá que assim, a gente tem um caminho pela frente aí, a gente precisa achar estratégia. Queria colocar aqui para a gente terminando, eu assisti o primeiro seriado que eu consigo assistir da Netflix inteiro, mas ele só tem 4 capítulos. Mas para a gente entender um pouco de racismo, um pouco de empreendedorismo, um pouco de machismo, tem um seriado chamado A História de C.J. Walker, na Netflix. 4 capítulos, é a história da primeira milionária negra da história dos Estados Unidos, uma história baseada em fatos reais do início do século, e a gente consegue enxergar um pouco em cima das barreiras que ela enfrentou por ser mulher, por não ter o padrão de beleza, por ser mais gordinha e por ser negra, quantas barreiras que ela teve que transportar, apesar de ter um baita de um talento, para ela conseguir ser aceita, as mudanças de cidade. Então é uma dica que eu dou porque faz a gente raciocinar um pouco a respeito de dificuldade, principalmente porque é uma série baseada em fatos reais. E outra coisa que eu acho que para a gente ficar, eu tenho visto lives, eu assisti uma live muito interessante hoje, no final da tarde, assisti uma parte dela, que era uma live da socióloga Márcia Tiburi, com... como é que é? Ele Nunca Me Bateu Antes, acho que é um coletivo, um perfil do Facebook, não sei, mas que cuida de pessoas, de mulheres agredidas. E aí elas estavam colocando o perigo nesse período de quarentena aqui, essa questão do machismo, da convivência excessiva, não habitual, de muito tempo entre homens e mulheres, e quanto que isso pode descambar para a violência, e eu me antenei nisso, da gente ficar atento para não saber alguns casos desses, mas elas relataram que realmente está tendo um aumento de queixas
e que as mulheres não têm para onde ir, porque como vai fazer a denúncia, mas depois tem que voltar para casa. Então acho que é um assunto para a gente pensar, tá? Eu acho que o assunto da violência doméstica, da violência contra a mulher, ele é um assunto de todo mundo, tá? Ele é inadmissível, qualquer forma de violência caseira é inadmissível. E eu vi esse debate ontem, achei muito interessante. Então a gente procurando, tem umas coisas bem legais a esse respeito. Deixa eu ver se alguém aqui... A Sidney Stanley aqui está colocando que se o Mandetta tivesse caído seria um tiro no pé. Lógico que seria para o Bolsonaro. Há muitas críticas técnicas ao Mandetta, tá? Queria colocar para vocês aqui, com os sanitaristas que a gente conversa, pela falta de ação antecipada, já sabia disso há muito tempo e etc. Mas acaba que com o juramento à medicina, com todas as evidências científicas, e o Mandetta é um cara da ciência porque é médico, entendeu? Então o Mandetta, ele se transformou num porta-voz da OMS, num porta-voz da Organização Pan-Americana de Saúde, num porta-voz dos técnicos do Ministério da Saúde. Então ele acaba sendo, agindo muito correto, né? Dessa parte ele está se destacando, né? Ele está se destacando, e por isso que eu não considero nada proveitoso o Mandetta cair nesse momento. Entendeu? Mesmo que vá algum notável para o seu lugar e etc., mas ele está falando o que tem que fazer, o que realmente tem que fazer. Agora, o presidente e o Paulo Guedes da economia precisam soltar o dinheiro para comprar muito teste, para comprar muito EPI, para fazer muito teste, mandar dinheiro para fazer os hospitais de campanha. Agora parece que o primeiro dos hospitais de campanha para 400 leitos vai ser erguido em Goiânia, e que pode ser um padrão, mas olha o nosso horizonte, o pico é daqui a um mês, então tem que ter uma coisa muito acelerada. Hoje eu postei uns vídeos, eu vou postar amanhã o vídeo do meu companheiro Kiko, prefeito nota 10, prefeito de Franco da Rocha, reeleito, foi eleito prefeito com 28 anos de idade, está no segundo mandato, e ele inaugurou hoje o hospital de campanha de Franco da Rocha, que é uma cidade que a renda per capita deles é muito menor que a de Ubatuba, por exemplo, só para comparar. E ele fez improvisado, mas muito legal. Vou postar o vídeo amanhã disso aqui no Facebook, mas um hospital já prevendo e já dando todo o esquema. Ali recebe, se tiver grave, ele já avisa que vai para a UTI de referência, que não é lá, eles vão ter respiradores e tudo. Então, ele já está se precavendo. Eu vou ligar para ele amanhã, ele é meu amigo, o Kiko. Eu vou ligar para ele para perguntar qual era a previsão dele, por que ele fez, quanto que custou, qual vai ser o investimento, para poder ir passando. Mas eu acho que o Mandetta não podia cair, viu, Cindy? Não é fácil o Valdir colocando, é verdade, né, Valdir? O isolamento é por conta da pandemia, ninguém queria fazer, né? Ô, Heloísa, a Heloísa está perguntando aqui, já estou caminhando para fechar, mas não é que eu acho que é uma falsa calmaria, eu expliquei aqui, a Santa Casa está se preparando, na Santa Casa é para onde vão os casos graves, lá para um primeiro ataque, para um primeiro coisa nós temos. Agora, o prefeito, a Secretaria de Saúde já falaram que está o centro de convenções reservado e etc. Era importante eles falarem que está em obra, mostrar que está fazendo, tudo mais. Mas eu acho que nesse momento, Heloísa, eu acho que essas coisas estão andando, porque eles estão pressionados. O nosso foco tem que ser ficar em casa, tá? O alarme, a situação alarmante de Ubatuba, não pense você que é diferente da de Caraguá, que é diferente da Ilhabela, que é diferente. Nós estamos todos nessa situação, entendeu? Porque todos nós do Brasil dependemos de teste em grande número para testar os suspeitos, os confirmados e as pessoas com quem tiveram contato. Nós precisamos de equipamento de proteção individual para os nossos profissionais de saúde, para eles trabalharem com tranquilidade, não irem adoecendo e não ter peça de reposição, tá? Então, teste, equipamento e as UTIs
provisórias ou não. Então, por exemplo, para nós aqui, eu já expliquei a questão das UTIs. Nós temos capacidade de transportar, tem o transporte, e se esgotarem os 9 respiradores aqui, a nós interessa é que tenha UTI nos outros lugares para se ir. Então, nessa barca, nessa apreensão, Heloísa, estamos todos nós. Então, o que eu falo dessa falsa calmaria que é isso. E a gente não pode, a gente está falando muito dos outros países. E o meu medo, comentei até com uma pessoa esses dias, muito querida, que é a gente achar que porque vai começar a diminuir na Itália, na Espanha, na França, daqui uns 15 dias eles vão estar lá caindo. E nós vamos estar subindo. Portanto, nós vamos estar numa outra fase. Então não dá pra gente ficar, estão abrindo os portos em tal lugar, Wuhan abriu, eles já passaram, nós estamos no começo. Então não pode ter essa confusão. Uma das coisas que eu não vi ontem, depois, é que eu estava muito confuso nisso, de como que estão os casos, né? E eu acho que é isso. A Hebe fala aqui da gente resgatar as memórias antigas, né? O Luiz Fernando está falando aqui que está almoçando às 16, jantando às 10... E tomando banho. Esse é o Didi, né? Entendeu? Tomando cuidado para não engordar, entendeu? Olha lá, a Alessandra está colocando aqui que no Congo uma pessoa tomou cloroquina para fazer profilaxia para malária, ficou 10 dias de cama sem poder levantar. Falando do efeito colateral da cloroquina quando não bem indicada e que não é um remédio profilático, entendeu? Luiz Fernando, arrumar casa, cozinhar, papapá, é o que tudo nós estamos falando, né? A Alessandra está falando aqui exatamente o que nós falamos do Trump, tudo vira mercadoria, entendeu? Então aquela questão da cloroquina, agora já está desvendado, notícia da Folha, o Trump tem ação, entendeu? Então vocês percebam que os caras estão querendo, pode ter um interesse comercial nessa questão da cloroquina, tá? Então a gente tem que ficar atento para não comprar gato por lebre, né? E o Rafael fez uma defesa aqui, obrigado, Rafael. Bom, já estamos aqui para encerrar, né? 22h42. Acho que um pouco é isso, a gente é dura, mas eu acho que cada um já tem que começar a fazer um exercício de futuro sobre o seu negócio, sobre a sua profissão, sobre como vai ser a sua vida, trabalhar com a crise econômica, entendeu? Procurar se distrair e a gente aceita depois, façam comentários aí de filmes legais que viram. Eu só vi esse C.G. Walker, entendeu? Então por isso que eu estou colocando aqui o resto que eu tenho tentado estudar para o mestrado, aí é filosofia, é ciência política, e aí nem dá para indicar aqui. Mas eu acho que é uma coisa muito legal essa questão de ver e de fazer um exercício de futuro. Porque quando a gente fala de esperança, quando a gente fala de novos dias, de melhores dias, é isso, entendeu? A crise já vai ter. Então, esse presente nosso já está sendo um presente difícil pelo isolamento e por essa perspectiva de crise. Então, esse é o pior cenário. Eu vi um cara fera na odontologia, chama Chris Coachman, é o cara que inventou todo o desenho digital do sorriso, e ele estava falando das estratégias, ele falando que nós que somos da área da saúde e que somos autônomos, ele falou assim, eu diria para todos os profissionais da saúde que tem 2 coisas que eles precisam se focar nesse momento, se manter vivos e com saúde, porque depois, e se preparar para tratar da saúde dos outros, então não vai ser mais estética e parará, é saúde. Ele falou, e investir em relacionamento. Aproveitar essa fase agora para fazer relacionamento com pessoas, relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, ou seja, é um cara que já está enxergando lá na frente. O cara mexe com estética, é um mestre da estética e ele já está enxergando que todas as questões estéticas vão entrar para um segundo plano porque a questão de saúde vai se tornar mais importante. Vai valorizar o SUS, vão exigir mais preparo dos profissionais, vai precisar de mais biossegurança, as coisas mais perigosas vão ficar um pouco mais legadas. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que fazer
esses exercícios. E aí a gente consegue, inclusive, já enxergar algumas saídas para a vida de cada um. No coletivo, o governo precisa dar dinheiro para a gente se suportar. De novo, para quem vocês forem discutir, não é esmola. O dinheiro que o governo tem é um dinheiro do povo brasileiro. É um dinheiro do povo brasileiro. Por isso que está mais que certo ele investir na economia e investir nas pessoas. Tá? Tá demorando para as pessoas. Os bancos já tiveram 130 bilhões. Eu vi uma charge esses dias muito legal. Governo socorrendo os bancos. Era a foto de um guepardo todo esticado correndo. Governo socorrendo os pobres. Era uma tartaruga. Entendeu? Mas está saindo. Então é pressão para continuar saindo. E a gente traçar esses cenários futuros, tá ok? Quero deixar um abraço aqui para todo mundo, um beijo para as pessoas que vieram aqui, as que vêm de longe, né? Considero como se estivesse vindo na minha casa essas pessoas que estão vindo, que são de outras cidades aqui. E a gente se encontra amanhã, acho que vou fazer amanhã, vou procurar que a gente faça amanhã uma live, tá bom? E deixem aí sugestões de livro aí no site, esquece de compartilhar, tá bom? E eu falo para vocês, quem tiver Instagram, quem não tiver, instale, quem tiver, vai lá no Maurício13, que lá durante o dia é bem legal as coisas que saem no Instagram. Eu, por exemplo, que da parte política, tô no Instagram do Lula, do Padilha, da Glaze e fico recebendo as coisas dele o dia inteiro. Nas de odontologia, todos os principais nomes da odontologia para ficar recebendo o que está acontecendo. Tô no dos jornais, então é muito ativo. Eu oriento e sugiro que todo mundo que tem celular baixe o app, entre no Instagram e aí me adiciona lá que eu adiciono também e a gente vai se trocando ideia aí, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, até amanhã, valeu!